Oi, gente! A gente está começando o MartaCast, um programa dedicado aos esportes femininos. O MartaCast é produzido pelo Coletivo Marta, grupo de pesquisa em comunicação e culturas esportivas, ligado ao Departamento de Comunicação Social da UFMG. E é coordenado por mim, Carol Vimieiro, jornalista e professora da universidade. O episódio de hoje está sendo gravado na terça-feira, dia 4 de novembro, e você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na Rádio UFMG Educativa, na 104.5 FM, em Belo Horizonte e região metropolitana. Hoje, a gente vai falar sobre as semifinais do Campeonato Mineiro Feminino, o título da seleção mineira na Taça das Favelas, a estreia de Luiz Stefani e Timea Babos no WTA Finals, os times mineiros na Superliga Feminina de Vôlei e muito mais. Fica com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. A gente está aqui na mesa, eu que já me apresentei, vou pedir para os meninos se apresentarem. Fran, por favor. Oi, gente, sou Franciele Messias, estudante de jornalismo do quinto período aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Cauê Sivec, estudante do segundo período de jornalismo aqui da UFMG. Oi, gente, eu sou Isabela Fernandes, estudante do quinto período de jornalismo aqui na UFMG. Vamos lá, gente. Nosso primeiro bloco hoje é sobre futebol e a gente vai começar falando das semifinais do Campeonato Mineiro Feminino. Cruzeiro e Itabirito se enfrentaram no final de semana e o Cruzeiro venceu, não é isso, Cauê? Conta os detalhes aí pra gente. Isso mesmo, Carol. No último sábado, dia 1º, de novembro, Cruzeiro e Itabirito fizeram a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro Feminino de 2025. A partida foi disputada no estádio Coronel Afonso de Moura Castro, em Itabirito, e as cabulosas venceram de virada por 2-1. No primeiro tempo, o Cruzeiro começou bem, o jogo começou pressionando, teve bola na trave, chance para abrir o placar, mas quem abriu o placar foi o Itabirito mesmo, aos 19 minutos, com a Bruna Marques. E na volta do segundo tempo, o técnico Jonas Urias, ele mexeu no Cruzeiro bastante, colocou umas peças importantes e quem chamou o jogo para si foi a destaque do campeonato, né, a Letícia, que chegou com 2 gols, primeiro aos 4 minutos e o segundo aos 26, chegou a 14 gols no campeonato. E o segundo gol da Letícia teve bastante polêmica, a partida ficou paralisado por 12 minutos, as jogadoras do Itabirito reclamaram de falta na goleira, ficou uma confusão lá, o árbitro parou o jogo, mas no final terminou 2-1 mesmo, e o Cruzeiro leva uma boa vantagem, né, pro jogo da volta. O Itabirito fez uma partida bem justa, assim, bem digna de uma semifinal, considerando a diferença de elenco e de investimento. Foi um bom jogo do Itabirito, mas acabou perdendo e agora vai ter que recuperar aqui, né, em Belo Horizonte. O próximo jogo, o jogo da volta, né, vai ser no próximo sábado, dia 8, às 3 da tarde, na Arena Gregorão, em Contagem. Eu achei que o Itabirito, assim, como a gente já vinha falando, né, ele fez um bom campeonato e eu acho que ele surpreendeu o Cruzeiro, Sim, né? com certeza. Eu não acho que o Cruzeiro pensou que ia ter tanta dificuldade enfrentando o Itabirito, né, nas semifinais aí. E a Letícia Lelê fazendo, né, gente, que campeonato, assim. São vários jogos que ela realmente assume protagonismo e é responsável, né, por viradas, enfim. Ótimo campeonato, mais um ótimo campeonato, né, da Letícia. Vamos falar um pouquinho do outro jogo agora? Então, a outra semifinal, o Atlético enfrentou o América e o Atlético saiu com a vitória. Conta os detalhes pra gente, Isabela. Pois é, no mesmo dia, né, no jogo do Cruzeiro ali no sábado, teve essa outra semifinal entre Atlético e América, e o Atlético ganhou por 4-0, né, foi um placar mais elástico do que o do Cruzeiro, então saiu já com essa vantagem bem maior pro jogo de volta, quase já tá com um pezinho ali na final, né, mas nada garantido. Esse jogo foi também em Contagem, na Arena Gregorão, e o Atlético abriu o placar logo no comecinho. Com 7 minutos, a Laura Maria aproveitou um rebote da goleira, já fez 1-0, e aí depois o primeiro tempo foi 3-0, né, porque aos 19 minutos a Amália ampliou o placar e fez o 2-0, e no finalzinho ali, aos 43 minutos, a Amália fez o segundo gol dela na partida, um golaço no ângulo, assim, um chutaço, e fechou a primeira etapa mesmo no 3-0. E assim,
Quando um time faz 3-0 no primeiro tempo, né, a tendência é você ali mais segurar o resultado e o outro time tem que correr atrás do resultado. Então, foi basicamente isso que aconteceu. Então, o América voltou bem melhor Sim. pro segundo tempo, mas não foi o suficiente, não conseguiu fazer o gol e aí acabou que aos 17 minutos do segundo tempo tomou o 4-0 também. Esse gol foi da Thalita e fechou o placar para as Vingadoras por 4-0. E uma coisa curiosa é que as duas equipes elas já tinham se enfrentado, né, na fase de grupos do Campeonato Mineiro. E esse jogo foi um empate, né, por 1-1 entre Atlético e América. O Atlético abriu o placar ali aos 33 minutos, né, no finalzinho, então, conseguiu esse 1-0 e nos acréscimos já teve um pênalti a favor do América. Então, acabou que esse jogo foi 1-1 bem mais equilibrado. Aí agora que foi semifinal, né, o Atlético demonstrou mais aí superioridade e conseguiu fazer esse placar bem mais elástico. O jogo da volta é na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Como todos os jogos da América têm sido sem público, né? Os jogos que o América é mandante. Esse jogo também não vai ser diferente, vai ser sem público. Também no sábado, dia 8, no mesmo horário do jogo do Cruzeiro. E as finais, até então, estão marcadas para o dia 15 e 22 de novembro. Sim. Eu achei que foi surpreendente também. Também esse achei que foi jogo, né? surpreendente. Também achei. Recente, né? E eu acho que o América não fez uma boa partida, Não. né? Assim, não se encaixou. E o Atlético aproveitou Sim. o baldia, vamos dizer assim, né? Da equipe do América. E foi muito eficiente, assim, né? Sim. Fazendo os 4 gols. A Amália jogou muito, assim, né? Muito rápida. Ela foi muito importante aí para a construção desse placar. Agora, o Atlético ainda teve outras chances, assim, sabe? A goleira do América fez boas defesas, Então foi surpreendente também. Eu achei que ia ser um jogo um pouco mais equilibrado do que ele foi, né? Também achei, e é até curioso, porque foi o América que ficou em segundo, né, na colocação, Sim. e o Atlético ficou em terceiro. Então, com esse 4-0, a gente até deu uma assustada com o placar ser elástico em uma semifinal também, né? Sim. Acho que é um ponto a se... o mérito do Atlético, né? Acho que mérito do Atlético. Foi muito eficiente, aproveitou, né, as chances e saiu aí com um placar bastante, né, interessante para a volta da semifinal do Mineiro. Então a gente fica assim, né, gente? Os jogos de volta são no próximo sábado, dia 8, os dois às 3 horas da tarde. O do Cruzeiro contra o Itabirito na Arena Gregorão, em Contagem. E o jogo do Atlético contra o América na Arena Frimisa, em Santa Luzia. Esses jogos têm tido transmissão da Rede Minas e do perfil no YouTube da Federação Mineira de Futebol. Vamos falar agora dessa outra notícia aí, né? O campeonato, né, das equipes de Minas Gerais na Taça das Favelas, que aconteceu no último final de semana também, né, Fran? Sim. Conta os detalhes pra gente. Foi isso mesmo, Carol. A seleção de Minas Gerais venceu, né, a seleção da Paraíba no último sábado, no dia 1º, na Arena Pacaembu, em São Paulo, e se consagrou campeã da Taça das Favelas 2025. A partida terminou 1-1 no tempo regulamentar e as mineiras conseguiram vencer nos pênaltis, levando o troféu Maria Soares, nome que faz uma homenagem à mãe do idealizador da competição, né, o Celso Ataíde. O primeiro tempo terminou em 0-0 e não teve chances claras de gol. As paraibanas tiveram dificuldade de vencer a linha de impedimento formada pelos adversários, já as mineiras tiveram mais posse de bola e arriscaram chute fora da área. O segundo tempo começou mais animado, né? E a atacante Poli, aos 7 minutos, abriu o placar para Minas Gerais. Alguns minutos depois, Williane aproveitou uma falha da goleira e deixou tudo igual. O placar continuou empatado durante os 90 minutos, levando a decisão para as penalidades. Já nos pênaltis, né? Tensão ali. As mineiras venceram por 3-1 com gols de Poliana, Marcele e Clici. Clici? Acredito que sim. Clici. E garantiram a taça inédita depois de terem sido vice em 2024, né? As mineiras perderam em 2024 para o Rio de Janeiro. As paraibanas, apesar de saírem com o segundo lugar, fizeram sua melhor campanha na competição. Minas teve uma ótima campanha, né, durante o campeonato, chegou até a final sem perder nenhum jogo, né? Na fase de grupos, venceu o Ceará por 2-1 e o Mato Grosso por 5-0. Nas quartas de final, superou o Goiás por 2-0 e na semi venceu o São Paulo nos pênaltis por 6-5 e garantiu vaga na final.
Muito legal, né, gente? A gente não tem mais torneios no masculino que envolvem seleção, né, de um estado. E aí a gente tem a taça das favelas com esse conceito, né, de envolver seleções de estados. Eu achei muito interessante. E Minas mostrou força, né? Porque chegou Sim. no final do ano passado, acabou perdendo Sim. pro Rio e agora conseguiu chegar de novo e vencer. É a força do futebol de várzea aí, né? Mostrando Sim. aí. E esse campeonato, ele é organizado pela CUFA, né? A gente já tava pesquisando, Central Única das Favelas. E eu acho muito legal que Mas é muito são legal. seleções dos estados. É assim. E Minas Gerais também demonstrando. Chegou na final e agora venceu. Acho que a ideia de seleção dos estados é muito legal. Muito legal. O futebol amador, ele traz histórias assim, muito interessantes, né? Sim. É muito legal. Sim. Muito bacana. Vamos falar agora um pouquinho, gente, da Copa do Brasil de futebol feminino. A gente vai ter os jogos de ida das semifinais vão acontecer hoje, terça-feira, dia que a gente está gravando aqui o podcast. Conta os detalhes pra gente, Isabela. Pois é, Carol. As semifinais da Copa do Brasil Feminina acontecem hoje, terça-feira, dia 4. E as semifinais são Ferroviária e Bahia, que acontece às 7 horas da noite na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. E São Paulo e Palmeiras, que vão decidir a vaga para a final às 9h30 no Moisés Lucarelli, em Campinas. Em caso de empate no tempo regulamentar, a definição da vaga para a final irá para os pênaltis. A competição marca o retorno da Copa do Brasil Feminina depois de 9 anos. Então, a última edição tinha sido em 2016, ficou esse tempão sem ter, e agora, de novo, a gente vai ter a Copa do Brasil. Falando um pouco sobre as campanhas de cada time, né, até as semifinais, o São Paulo chegou nessa fase da Copa do Brasil após uma campanha bem consistente. A equipe eliminou o Vasco por 3-1 fora de casa, venceu o Flamengo por 1-0 no Morumbi e garantiu a classificação sobre o Corinthians com uma vitória por 3-1 nas quartas. Já do outro lado, o Palmeiras vem de uma trajetória dominante, goleando o Sport por 5-0 na fase anterior, além de ter superado o América Mineiro por 3-0 na Arena Barueri e aplicado 4-0 no Avaí, em Santa Catarina. Já no outro confronto da semifinal, a Ferroviária chega embalada após eliminar o Curitiba por 5-1, o Vitória por 3-0 em casa e o Internacional por 2-0 como visitante. Já o Bahia, que passou por Grêmio, Atlético Mineiro e Bragantino, chega com moral também após vencer o Vitória por 1-0 na primeira final do Campeonato Baiano na última sexta-feira. O Bahia, né, vive grande fase nessa temporada, também chegou nas quartas de final do Brasileirão, então vai embalado também para essa Copa do Brasil. As partidas têm transmissão pelo Sport TV, e especialmente o primeiro jogo da noite, esse às 7 horas, vai ser transmitido no YouTube do canal N Esportes. Sim. Interessante, né, ver aí também que o São Paulo, né, passou pelo Corinthians, né, e aí vai fazer a semifinal agora contra outro rival, né, o Palmeiras. Então, Sim. grandes clássicos aí também. O Bahia ganhou do Vitória. Então, O São Paulo, eu acho que é inclusive a maior pedra no sapato do Corinthians nos últimos anos. É o único time que atrapalha o Corinthians. sim. É sempre assim. Sempre Consegue incomodar, né? Bem isso. Muito legal. Vamos acompanhar aí. Semana que vem a gente fala dos resultados da Copa do Brasil de futebol feminino. E agora, para fechar o bloco, eu vou passar por um giro de outras notícias da modalidade que não entraram aqui, mas que estão publicadas lá no site da Revista Marta, revistamarta.com. No último domingo, dia 2, o Cruzeiro garantiu o título do Campeonato Mineiro Feminino Sub-17 ao superar as espartanas por 2-1 em partida disputada na Toca da Raposa 1 em Belo Horizonte. A equipe encerrou o Campeonato Mineiro Feminino Sub-17 com 3 vitórias em 4 jogos e, com o término da competição, a comissão técnica já organiza uma série de amistosos interestaduais para manter o ritmo da equipe até janeiro, quando terá início a Copa BH Sub-17. A gente fica por aqui com o nosso primeiro bloco e voltamos já já com mais notícias de esportes femininos. A gente está de volta com o segundo bloco do MartaCast e a gente vai falar de vôlei. Antes de começar, vou pedir para as meninas se apresentarem. Sentaram aqui nesse bloco. Keila, por favor. Oi, eu sou a Keila, sou estudante do terceiro período de jornalismo e sou voluntária aqui no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou a Malu Moura, estudante do sexto período de jornalismo e bolsista aqui no Coletivo Marta. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a falar
de vôlei, dos resultados dos times mineiros na Superliga feminina. Primeiro jogo que a gente vai passar aí é o jogo do Mackenzie contra o Renasce Sorocaba. Conta os detalhes da partida pra gente, Fran. Sim, Carol. Então, na última quinta-feira, dia 30, né, em um confronto entre o fundo de tabela, né, o Mackenzie venceu o Sorocaba por 3-0, com parciais de 25-7, 25-11 e 25-13. O time mineiro garantiu sua primeira vitória na temporada em 3 rodadas, né, da Superliga, em casa, atropelando o adversário. A partida começou com uma unanimidade do Mackenzie, conseguindo uma grande vantagem, né, com seus bons saques e aproveitando muito os erros da equipe paulista. O time chegou a abrir uma vantagem escandalosa de 21-5, acho que... Seu primeiro set, 25-7, né? Foi, sim. E fechando a parcial em 25-7, assim, foi um massacre ali no primeiro set, logo de cara, né. No segundo set, o Sorocaba até tentou se reerguer e conseguiu garantir alguns pontos, mas a equipe mineira se manteve bem estável, né, e garantiu-lhe os 2-0. Já no início da terceira parcial, o Sorocaba não deixou o time mandante abrir uma vantagem tão grande igual nas primeiras, mas mesmo com o esforço não foi suficiente e o time de BH conseguiu fechar a partida. A levantadora Rose, né, do Mackenzie, foi eleita a melhor jogadora da partida e levou para casa o troféu Viva Vôlei, né, que é aquele troféuzinho que a CBV disponibiliza para a melhor jogadora. Já a maior pontuadora foi a Carla, garantindo 18 pontos para a equipe. Pela quarta rodada, né, do campeonato, o Sorocaba enfrenta o Barueri em casa, na próxima quinta, dia 6, e o Mackenzie visita o Osasco no dia seguinte. Boa vitória, né, gente? Foi. Sim. O Mackenzie tava lá na lanterna. Foi um respiro pra eles. Inspirou, né? Foi. Nossa, tava difícil, assim, a coisa. E foi uma boa vitória, né? Foi, gente. Foi, assim... Placares bem elásticos, né? Eu acho que foi um jogo pra sacudir as coisas pro Sim. Mackenzie dar uma virada aí, né, no campeonato. Sim. Vamos falar agora um pouquinho do jogo do Minas contra o Fluminense. O Minas também venceu, né? Conta os detalhes pra gente, Keila. Isso mesmo, Carol. O Minas superou o Fluminense por 3-1, com parciais de 25-20, 25-21, 21-25 e 25-19. Só pelos parciais dá pra gente ver que foi um jogo acirrado. Foi uma vitória, mas não tão tranquilo assim. E o jogo foi na última sexta-feira, 31, na Arena UniBH, aqui em Belo Horizonte. O destaque do duelo foi a ponteira Hillary Johnson, da equipe mineira, com 19 pontos, sendo 15 de ataque e 4 de bloqueio. A primeira parcial começou com vantagem mínima das visitantes, mas o Gerdau Minas virou e, com bom bloqueio e bom saque, fechou o set com 25-20. Já no segundo set, a equipe da casa abriu vantagem, mas o Fluminense manteve o equilíbrio. A ausência da Marcele fez com que Gabi Santin ocupasse a posição de líbero e a ponteira Pietra a jogar na defesa, o que resultou na desorganização do sistema tático da equipe tricolor. Com isso, o Minas fechou a parcial com 25-21. No terceiro set, as equipes mantiveram o equilíbrio, alternando a liderança até o ponto 20-20. Por fim, o Fluminense fez 3 pontos seguidos e fechou com 25-21. O quarto set foi marcado pelo Minas abrindo 7 pontos de diferença e fechando o set com 25-19. E o Minas confirmou também que a oposta Amanda Marques rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A atleta passará por cirurgia nos próximos dias e será acompanhada pelo departamento médico do Gerdau Minas. A lesão aconteceu durante a terceira parcial do duelo. Bom, as Guerreiras de Aço voltam à quadra na sexta-feira, dia 7, contra o Praia Clube, sendo o primeiro clássico pão de queijo da atual edição da Superliga. Então, assim, tá todo mundo animado pra ver. Com transmissão pelo Sport TV. Bom, já o Fluminense, ele enfrenta o César Bauru no domingo, dia 9, com transmissão pelo Sport TV, mas ele enfrenta hoje o Praia Clube pela 9ª rodada da Superliga. Um jogo que vai acontecer adiantado, né? Uhum. Foi mais duro aí, né, o jogo do Minas, Sim. mas o último set um pouco mais tranquilo também, Foi. né? Vamos falar agora do jogo do Praia. O Praia também, né, jogou na terceira rodada e acabou perdendo pro Sesc Flamengo. Conta os detalhes pra gente, Malu. Sim, foi um jogo assim com clima de final, né? Mesmo que ainda no começo da Superliga, acho que
pela grandeza dos dois clubes e pelo elenco, foi um clima de final mesmo. O Praia vem de 2 vitórias, né? As 2 vitórias dos 2 jogos jogados até então, mas foi derrotado pela primeira vez na Superliga pelo Flamengo por 3-0, com parciais de 25-22, 25-22 e 26-24. Aconteceu nessa sexta-feira, dia 31, no Maracanãzinho, e a ponteira Simone Lee do Flamengo, que já tinha feito 24 pontos na estreia, foi o grande destaque novamente da partida, fez 19 pontos, e o Flamengo apresentou uma leitura tática mais afiada, mais maturidade nas trocas do ritmo de bola, foi eficiente em momentos de pressão, bloqueou caminhos e soube transformar algumas bolas que pareciam improváveis para gerar uma continuidade de rally. Vendo o placar, né, parece assim que 3-0, parece que foi um massacre do Flamengo, mas não foi, não houve assim, um domínio absoluto. Foi mais uma capacidade de assumir o protagonismo quando era preciso ser assumido. Sempre que o duelo ameaçava pender para o lado mineiro, eles se posicionavam. O Flamengo apresentou uma agressividade no saque e no sistema defensivo que foi muito organizado, foi muito determinante para sustentar a proposta que o Flamengo trouxe para o jogo. Não apenas neutralizou os pontos que são muito fortes do Praia, mas criou uma atmosfera de desconforto para que viradas de bolas possíveis do time mineiro não acontecessem. Quando o jogo começou a apertar, especialmente na reta final de cada parcial, o Flamengo ele manteve o controle emocional e uma clareza coletiva como grupo para fechar qualquer tipo de reação. O Praia ele produziu alguns bons momentos, né, mostrou uma mobilidade ofensiva e variações legais, mas encontrou mais barreira, mais dificuldade do que fluidez. Com o resultado, a equipe carioca chega para a segunda vitória na competição, ainda com um jogo a menos. Já o Praia ocupa a quinta colocação com 6 pontos. O Flamengo tem a mesma pontuação e ultrapassa o Praia por causa do saldo de sets, né? E assume a 4ª posição. O Praia, ele tem um jogo adiantado na 9ª rodada contra o Fluminense, e que vai acontecer hoje, terça-feira, 4/11, às 8 horas, como a Aquila já falou, no Rio de Janeiro. Já o Flamengo visita o Tijuca na quinta-feira, 6/11, às 6h30. Os jogos estão sendo transmitidos pela Sport TV, pela GE.TV e pela VBTV. Acho que esse jogo diz muito do que é um equilíbrio entre 2 equipes, ainda que seja de 3-0, né? Acho que as 2 equipes jogaram bem, mas foi decidido no detalhe, realmente. Momento decisivo, né? E o Flamengo vem forte. Essa contratação da Simone Lee foi uma ótima contratação deles. E o vôlei tem muito disso, né? Às vezes é um 3-0, mas é ali no detalhezinho. Sim, é uma coisa minuciosa demais. E você vai ali apertado até o final do set, o momento final ali, às vezes você tem um time que assim, sobe o desempenho nesse momento, né? Sim, e um Flamengo bem treinado, assim, eu acho. Confiante, né? Sim. Acho que pros momentos mais importantes, assim, sobre fechar na hora. Trabalhar sob pressão. Verdade, né? Sim. Mas um jogo também pro Praia estudar, né? Porque não é qualquer time, assim, pra não saber definir nos momentos que precisa ser definido. Então o Praia volta, né, às quadras aí, né, hoje, terça-feira, dia 4 de novembro, às 8 horas da noite, ele enfrenta o Fluminense, né, nesse jogo que está sendo adiantado da 9ª rodada. E como a gente falou, na sexta-feira, a gente tem o primeiro clássico, né, entre os mineiros aí, né, Praia e Minas. Válido pela 4ª rodada. Válida pela 4ª rodada, às 9 horas da noite. Vamos ver, né, o que será, né, do primeiro clássico. A gente teve um jogo recente, né, pelo Campeonato Mineiro, que o Praia estava meio irreconhecível, né? Vamos ver o que vai acontecer agora que eles estão jogando pela Superliga. Vamos passar agora para os resultados, né, dos outros jogos da 3ª rodada da Superliga e falar um pouco aí das posições de cada time. Conta aí pra gente, Keila. Bom, mesmo que ainda faltem muitos jogos, com o fim da 3ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei, já é possível perceber como os times estão se movimentando e quem tem mais chance de se classificar para a fase do mata-mata. As 2 equipes estão disputando 8 vagas para a fase eliminatória, que acontece em 2026, e apesar das parciais atuais, pode-se dizer que todas ainda têm chance de se classificarem, considerando a quantidade de rodadas que ainda restam, que são 8. E atualmente estão no topo da tabela Osasco, SESI Bauru e Gerdau Minas, com os mesmos 8 pontos. E na lanterna está o Renato Sorocaba, ainda sem nenhum ponto.
No momento, todas as equipes, exceto os times cariocas, que são Flamengo e Fluminense, eles já jogaram 3 partidas e conquistaram seus respectivos pontos, de acordo com os desempenhos das partidas. Vitórias por 3-0 ou 3-1 garantem 3 pontos, e vitórias por 3-2 geram 2 pontos ao vencedor e 1 ao perdedor. As derrotas por 3-0 ou 3-1 não somam pontos ao time superado, e em caso de WO, que é a desistência, a equipe que não comparecer perde 2 pontos. Então, assim, tá bem acirrado, tá bem... É num detalhe, mas não sei, porque o Osasco, o Bauru e o Minas, eles estão com Os 3 com 8 8 pontos. pontos. Mas eu acho que o Flamengo nessa temporada vai vir pra incomodar um pouquinho ali. O Flamengo tá logo na sequência, em quarto, Vem com E 6 pontos. E o Osasco segue da sequência, né? Que foi o atual foi o campeão, atual então assim, campeão, não é novidade, ele tá Não. no topo, assim, da tabela. Sim. Sim. E aí a posição, né, dos mineiros, então, o Minas tá em terceiro com 8 pontos, como a gente, né, já falou. O Praia tá em quinto com 6 pontos. E o Mackenzie, que era, né, o último lanterna na última rodada, agora subiu para a 7ª posição com 3 pontos com essa vitória sobre o Sorocaba. Bom, é isso, né? A gente acaba o nosso bloco do vôlei agora e a gente volta já já com mais notícias de esportes femininos. E a gente está de volta para o terceiro bloco do MartaCast. A gente vai falar de tênis. Antes de começar, vou pedir para Ingrid se apresentar. Por favor, Ingrid. Oi, eu sou a Ingrid Mencil, estudante do 5º período de jornalismo aqui na UFMG e voluntária no Coletivo Marta. Então vamos lá, Malu e Isabela, né, já estiveram aqui. Vamos falar um pouquinho, então, né, daquilo que a gente estava acompanhando há um minuto atrás, que é a participação aí da Luísa Stefani e da Timea Babos no WTA Finals, que é o torneio que reúne as melhores tenistas da temporada. Conta os detalhes pra gente, Ingrid. Sim, a Luísa Stefani e a Timea Babos, elas estrearam nesse domingo, dia 2, no WTA Finals, que acontece em Riad, na Arábia Saudita. Elas foram derrotadas pela dupla formada pela norte-americana Taylor Townsend e pela tcheca Katerina Siniakova. O confronto ele foi válido pelo grupo rosa do torneio e terminou com parciais de 6-2, 3-6 e 10-6 no match tie break, em 1 hora e 27 de partida. Nesse jogo de estreia, elas enfrentaram uma das duplas mais consistentes do circuito. A Siniakova, ela é número 1, né, do ranking WTA de duplas, e a Townsend é número 2. Elas foram cabeças de chave do torneio e começaram a partida dominantes, explorando o saque e a movimentação das adversárias. No segundo set, a Stefani e a Babos, elas conseguiram reagir, ajustaram o posicionamento na rede e empataram o duelo. Mas no match tie break, a experiência das rivais prevaleceu e elas levaram a partida. Atualmente, a Stefani ocupa a 11ª posição no ranking mundial de duplas e a Babos aparece como 15ª colocada. Juntas, elas formam a 6ª melhor dupla da temporada e foi isso que garantiu para elas essa classificação no Finals. Sim. E apesar, né, da derrota na estreia, a gente vai falar um pouquinho aqui do jogo que acabou de acabar. Neste, né, momento aqui, a gente tá gravando na terça-feira, dia 4. E a Luísa Stefani e a Timea Babos estavam jogando contra a Mira Andreeva e a Schneider. E ganharam, né, no match tie break também. Qual que foi o placar, Malu? Foi 7-5, 6-2 e 10-7. Contra a Andreeva de 18 anos e a Schneider de 21 anos, que são super jovens, mas jogam super bem. São a 5ª colocada do ranking. Mas Sim. agora estão eliminadas porque perderam o primeiro jogo também. E agora contra a Luísa e a Babos. Sim, e o jogo contra a Townsend e a Siniakova, a Townsend e a Siniakova jogaram muito bem, assim, foi impressionante, elas realmente começaram muito dominantes, a Townsend muito, muito bem na rede, as duas sacando muito bem. Eu achei que ia ser 2-0, mas em algum momento no segundo set, a Luísa, acho que principalmente a Timea, ela reagiu, assim, uma coisa meio psicológica mesmo, emocional, e ela puxou a Luísa, e elas conseguiram ganhar o segundo set. Chegaram a estar na frente no match tie break, acho que tava 4-3, e aí
elas viraram e ganharam, mas assim, elas jogaram muito bem, a Thousand e a Siniakova. Tinha um tempinho que elas não jogavam juntas, porque a Siniakova não jogou os últimos torneios antes do Finals. A Thousand estava jogando com outras parceiras, mas voltaram e foi como se não tivessem ficado um tempinho sem jogar juntas, porque estavam parecendo, assim, né, que nunca ficaram nem uma semana sem jogar juntas, assim, muito entrosadas e foram muito bem mesmo nesse Sabe que eu achei jogo. que foi um jogo, apesar da derrota, foi um jogo bom pra Luísa. Foi. Porque elas não jogaram, primeiro que elas não jogaram. Elas não jogaram mal. muito equilibrado, Segundo, né? gente, elas Mesmo começaram com o a torneio derrota. já enfrentando quem elas vão ter que enfrentar se quiser ganhar. Sim, Então, assim, é isso, entendeu? Então, a hora de perder era agora. Sim. Elas perderam pra elas na hora que dava pra perder. Daqui pra frente tem que ganhar. Sim. E agora elas enfrentam, se não me engano, Sim, a Dabrowski e a Houtliff. Sim. Na terceira rodada. E, assim, apesar da derrota e independente do que vier a acontecer, é bom a gente lembrar que esse é um feito histórico da Luísa, assim. Ela é só a segunda brasileira a participar do WTA Finals. A primeira foi a Bia Haddad, em 2022, ao lado da Ana Danilina. Então, assim, é histórico. Sim. E aí agora, assim, comentários ainda sobre o primeiro jogo, que eu acho que foram coisas que ficaram um pouco mais evidentes, assim. A Luísa, ela é muito agressiva na rede, né? Muito. Só que eu acho que ela, em algum momento, ficou previsível pra Siniakova e pra Thousand os movimentos que ela ia fazer, porque elas sempre sabiam que a Luísa ia bater uma primeira bola no fundo e ia pra rede. A Luísa ia, entende? Então ela tava um pouco previsível, justamente porque elas sabiam que ela ia vir de uma forma muito agressiva pra rede, e elas se aproveitaram um pouco disso, assim. E eu acho que também foi um jogo que a Luísa sacou um pouquinho abaixo, tá? Principalmente no primeiro set. Duas quebras, né, que a Townsend e a Siniakova tiveram, vieram em saques que a Luísa tava sacando. Então, ela parecia mesmo meio abaixo nessa parte, mas são coisas que acontecem. É a primeira vez que elas jogam o WTA Finals e tudo mais, então... Sim. Eu acho que são correções até que elas já começaram a adaptar pro jogo de hoje contra a Andreeva e a Schneider, porque, por exemplo, a Luísa hoje foi super bem na rede. Super bem. Super bem, né? Inclusive, o último ponto foi ela quem fechou. Sim. Em cima da rede. Então, assim, acho que é coisas que vão se adaptando. É o que eu falei, assim, a hora de perder era aquela, então tá tudo bem. O que não tá tudo bem é perder a partir de agora. Mas, assim, acho que, independente da derrota, foram bons jogos até agora. Tanto o primeiro quanto o segundo. Sim, agora então vamos torcer aí pra vitória delas, né? No jogo aí contra a Dabrowski e a Rotley. Inclusive, será um jogo muito difícil. Muito difícil. Acho que tanto quanto a Townsend e a Siniakova, Dabrowski e Houtliff é mais um teste, assim. Se quiser ganhar são as atuais Finals, tem que ganhar delas. Sim. São as atuais campeãs, né, do WTA Finals, então elas vão ter que ganhar das atuais campeãs. Sim. E tem aquela coisa da Luísa Dabrowski também, né, então assim, um jogo todo carregado de emoção, valendo vaga e, né, um reencontro e tudo mais. O jogo, né, o último jogo da fase final, acontece provavelmente na quinta-feira. As duplas, né, elas estão jogando dia sim, dia não, como a Luísa jogou hoje, que é terça-feira. Será na quinta. Ela vai jogar novamente na quinta-feira. Tá programado para 9 horas, mas o jogo pode ser alterado de acordo com os outros jogos que virão antes. Vamos falar um pouco mais do WTA Finals, né, Malu? Inclusive os resultados aí do simples, a gente falou aqui bastante das duplas. Conta pra gente aí como é que tá sendo o torneio. Bom, começou no sábado, né, dia 1º, e começou com o grupo Serena Williams. A Amanda Nishimova, americana, quarta do ranking, ela disputou com a Elena Rybakina, cazaquestanesa, sexta do ranking, conseguiu a vaga no finalzinho ali, né, tirou a vaga da Mira Andreeva, que tá nas duplas, mas chegou fazendo valer a vaga, ganhou o primeiro jogo por 6-3, 6-1. Logo em seguida teve a Iga, da Polônia, segunda do ranking, contra a americana Madison Keys por 6-1 e 6-2. Vitória da Iga. No domingo, pelo outro grupo, o grupo Steffi Graf, a Coco Gauff perdeu para Jéssica Pegula por 6-3, 7-6 e 6-2. O segundo jogo do dia foi a russa Sabalenka, número 1, contra a Jasmine Paolini, número 8, que também está nas duplas e visivelmente cansada, perdeu de 6-3 e 6-1 para Sabalenka. Na segunda rodada, na segunda-feira, pelo grupo da Serena Williams, a Elena Rybakina ganhou de novo e
conquistou a vaga, né, com 2 vitórias, contra a Iga por 3-6, 6-1, 6-0 de virada, mas assim, uma senhora vitória. Em seguida foi o jogo da Anisimova e da Madison Keys, que foi derrotada pela Anisimova, sendo eliminada do torneio. Foram parciais de 4-6, 6-3 e 6-2. Na terça-feira, pelo grupo Steffi Graf, a Coco Gauff ganhou da Jasmine Paolini por 6-3 e 6-2. Apesar do placar parecer que tenha sido um jogo fácil, foi um jogo em que a Coco Gauff oscilou bastante. A Sabalenka venceu a Jéssica Pegula por 6-4 e 6-2. 6-4, 6-2 e 6-3. Tá classificada também. A Pegula ganhou o segundo set. É 2-6. Isso. 6-4, 2-6, 6-3. Na terceira rodada, a Rybakina vai jogar contra a Madison Keys. Rybakina já tá classificada e a Madison Keys já tá eliminada. Então, assim, tudo indica que seja um jogo mais frio. Depois vai ser o jogo da Iga contra a Amanda Anisimova, valendo vaga, assim, tem que ganhar quem quiser. Vai pegar fogo esse Exatamente. jogo. Quem passar aqui consegue a vaga. E na quinta, o último dia da fase de grupos, a Jéssica Pegula joga contra a Paolini, que já tá eliminada. Então, assim, a tendência é que seja um jogo mais tranquilo pra Pegula, mas, assim, futuro a Deus pertence, né? Então não dá pra saber. A gente não sabe até que ponto vai alguma rivalidade. Então, a Sabalenka fecha. A Sabalenka e a Coco Gauff fecham a fase de grupos. E a Sabalenka já tá classificada. Então, mas a Coco Gauff ainda precisa ganhar. Sim. Não sei se esse jogo será tão frio, porque aqui tem revanche, né? Tem revanche, tem muita confusão. Tem fala atrapalhada. Então, assim, vai ser um jogo interessante de assistir também. A Gauff que vem oscilando, inclusive, nos 2 jogos, né? Sim. Apesar de ter vencido um. Ela continua tendo problemas no saque, nos momentos de tensão, assim. Sim, ela que é a atual campeã do simples da WTA Finals. Sim, ela é a atual campeã. Alguns comentários, assim, né, de todos esses jogos até o momento. Helena Rybakina jogando demais. Assim. A mais surpreendente, assim, pra ser sincera, eu não esperava que ela fosse chegar. Não que eu duvide do tênis dela, mas não esperava que ela fosse chegar e fazer o que ela fez, assim. Tá o que ela fez demais. com a Iga. Tá jogando demais, assim. Jogou muito com contra... a Anisimova, assim, 6-3, 6-1, sabe? 6-3, 6-1. A Anisimova tava um pouquinho abaixo e ela montou e ó, pronto, vou atropelar. Foi que foi. E o jogo com a Iga, ela deu um nó na cabeça da Iga. O último set, assim, a Iga não conseguia fazer nada acontecer contra ela, assim. E ao que tudo indica, eu acho que, né, Sabalenka também jogando muito bem, né? Sim. Eu acho... Aquelas, né? Semana passada eu já errei, né, tudo, mas eu vou continuar dando pitaco. Eu acho que vai passar Rybakina e Anisimova, porque eu ainda tô apostando na Anisimova. Eu acho que ela ganha da Iga. E eu acho que vai dar Pegula e Sabalenka. Não tô muito acreditando na Coco contra Sabalenka, eu acho que é não. possível. Eu acho que é possível. Também é pior que é verdade. Assim, não. depois de toda a treta que teve, né? Assim, pra quem não lembra, a Gauff ganhou da Sabalenka e Roland Garros. Da Sabalenka e Roland Garros, e gerou muita polêmica depois, porque a Sabalenka vinha muito forte. E vinha falou, com aquela né? coisa de, tipo assim, né? Ganhou da Iga, então agora sou campeã e tudo mais. E aí teve falas bem problemáticas, assim, que não foram legais. Desvalorizou, né? O título da Coco Gauff e tal. Então, assim, vai ser um jogo que... Ela pediu desculpas depois e tudo mais, mas, assim, desculpas não apagam o que ela falou, né? Então, assim, vai ser um jogo interessante. O primeiro título da Coco Gauff, inclusive, foi de Roland Garros, de Grand Slam, foi contra a Sabalenka também. Então, assim, já é um histórico que vai dar o que falar, assim, no próximo jogo. Primeira e segunda do ranking, né? A Iga e a... Primeira e segunda. Primeira e terceira do ranking, que é a Sabalenka e a Coco. Configuram um grande cenário do tênis feminino hoje, né? Acho que as 3 e algumas outras que ficam voltando. Mas as 3 são as mais frequentes. Sim. Bom, e os jogos todos aí, né? Na quinta, né, acaba a fase de grupos. No dia 7, sexta-feira, a gente tem as semifinais. E no dia 8, no sábado, as finais do WTA Finals. A transmissão do torneio está sendo feita principalmente pelo streaming do Disney Plus. Mas em algum momento deve passar algum jogo na ESPN. Eu ainda não vi nenhum sendo transmitido. Nenhum, mas o que tá me deixando bastante frustrada. Inclusive, não está tendo tradução, né? Assim, dublagem não está sendo... Não está sendo narrado, né?
pela equipe brasileira da ESPN. Tá só com a narração dos Estados Unidos, se não me engano. Vamos passar aí pela última notícia do bloco. A Ana Candiotto e a Laura Pigossi conquistaram o WTA 125 de Cali. Conta os detalhes pra gente, Isabela. Sim, Carol, elas conquistaram o título de duplas do WTA 125 de Cali ao derrotarem a dupla formada pela italiana Nicole Fossa Uergo e pela georgiana Ekaterina Gorgodze, favoritas ao campeonato por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-1 em 1 hora e 4 minutos. A final foi disputada no último sábado, dia 1º, nas quadras de Saibro da Colômbia, e teve o melhor início da Uergo e da Gorgodze, que começaram o primeiro set com uma quebra. Pigossi e Candiotto reagiram rapidamente e devolveram a quebra no segundo game. Com mais 2 quebras a favor no fim do set, as paulistas fecharam a primeira parcial. No segundo set, Laura Pigossi e Ana Candiotto começaram melhor e abriram 4-0. A dupla rival não conseguiu reagir e as brasileiras aproveitaram o segundo match point para conquistar o título, com a terceira quebra no 7º game. A dupla brasileira conquistou o título sem sets perdidos. Ao longo do campeonato, elas derrotaram Hortense e Pereira na estreia, Lee Smith na segunda rodada e Jancevic e Lapchenko na semifinal. Esse é o maior título da carreira de Ana Candiotto e tanto ela quanto Laura Pigossi superaram os recordes pessoais, alcançando o melhor ranking. Pigossi ocupou a 83ª posição, enquanto Candiotto subiu 78 e agora é a número 230. Muito legal, a Laura Pigossi, que já vinha de vice-campeonato SP Open, também Ela ganhou. vem fazendo uma reta final muito boa, inclusive, Sim, né? nas duplas ela tá Sim. bem. A Candiotto também, né? Assim, ela tá fazendo dupla com a Laura Pigossi agora, mas a gente comentou, assim, nas Ela últimas jogou com a programas, Naná, com a né? Naná, sim. É. Fizeram jogos interessantes também. Sim, muito legal. Então a gente fecha aqui agora o nosso terceiro bloco e a gente volta já já com mais notícias de mulheres no esporte. A gente está de volta com o quarto e último bloco do MartaCast. A gente vai falar aqui de várias modalidades esportivas. Vou pedir para os meninos se apresentarem. Todo mundo sentou aqui agora. Começa só, por favor. Oi, gente, eu sou a Soraya Carvalho, estudante de jornalismo aqui na UFMG e bolsista no Coletivo Marta. Oi, gente, meu nome é Amanda Camargos, eu sou estudante do 4º período de jornalismo aqui na UFMG e sou voluntária no Coletivo Marta. Oi, gente, eu sou Emanuel Cortez, sou estudante de jornalismo aqui na FMG e voluntário do Coletivo Marta. Então, vamos começar nosso bloco aqui falando de tênis de mesa. A Bruna Takahashi chegou aí nas oitavas do WTT Champions de Montpellier, mas acabou perdendo. Conta os detalhes pra gente, ô Sol. Foi isso, Carol. Depois de um confronto super disputado, com parciais de 8-11, 11-9, 11-6, 4-11 e 9-11, a Bruna foi eliminada nas oitavas de final do WTT Champions lá de Montpellier, que foi realizado entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro na França. Ela teve uma estreia super sólida, com uma vitória por 3-0 em cima da sul-coreana Yoon-hee Lee, na sexta-feira, no dia 31, e depois ela encarou pelas oitavas a chinesa Wang Di, atual número 5 do ranking mundial. A partida foi super equilibrada do início ao fim. A Wang começou impondo o seu jogo ali, o seu ritmo, mas a Bruna reagiu e chegou a empatar o primeiro game, que foi decidido no detalhe para a chinesa. Já no segundo set, a brasileira mostrou muita consistência e empatou o confronto. Inclusive, ela foi naquele embalo ali e virou a partida com um terceiro game brilhante. A Bruna jogou muito no terceiro game. Já no quarto, a Wang retomou o controle do jogo e, com um ritmo mais intenso, empatou o duelo com facilidade. Foi um set em que ela nem tomou conhecimento da Bruna. Só que no quinto e decisivo, foi muito mais emocionante, muito mais tenso. Empurrada pela torcida, a Bruna chegou a abrir 8-5, mais adversário, mostrando por que ela ocupa a 5ª colocação do ranking mundial. Igualou o placar e, com uma casquinha ali na quina da mesa, virou e fechou o jogo em 3-2. Foi algo muito legal do jogo, é que a Bruna, ela joga na Liga Francesa, então os torcedores conheciam ela. E torceram muito. Era como se ela estivesse jogando no Brasil. Ela foi muito incentivada pela torcida. Inclusive, ela agradeceu isso depois. Foi lindo de ver. Se ela tivesse confirmado essa vitória em cima da chinesa, a Bruna teria alcançado seu maior triunfo da carreira, né? Já que ela ainda não venceu nenhum atleta do top 5.
Ela chegou, a melhor vitória dela até agora foi em cima da Miwa Harimoto, foi também nesse ano pelo Europe Smash. A Miwa, que é uma grande promessa e é 6ª colocada do ranking, então se ela tivesse ganhado, e foi por pouquíssimo, a Bruna quase ganhou mesmo. Geralmente a gente fica com essa coisa de puxar casquinha pro brasileiro, mas não, foi uma partida brilhante, foi realmente no detalhe, aquela casquinha na mesa foi que fez toda a diferença. Enfim, ela volta à mesa agora, nessa quinta-feira, dia 5, quando vai enfrentar a monegasca Xiaoxin Yang pelo WTA Champions de Frankfurt, que acontece entre os dias 4 e 9 de novembro. Muito legal. A Bruna tá, né, acho que foi um ano bom dela, né? Eu posso falar que pra mim é o melhor ano da carreira dela. Ela tá tendo vitórias muito consistentes. Ela nunca tinha ganhado nenhum set contra essa chinesa. E ela ganhou. Então, assim, ganhou e quase ganhou a partida. Mesmo, eu acho que as derrotas, ela demonstra um avanço, assim, né? Exato. Acho que é isso. A gente geralmente tem que escutar bastante a galera falando, nossa, mas ela só perde, mas ela só perde. Mas até com as derrotas, a gente vê a evolução da Bruna. Eu acho que agora ela tem consciência que ela consegue bater ali de frente com qualquer atleta, com qualquer top 5, top 10, seja lá qual a colocação no ranking, a Bruna consegue sim, ela tem tênis de mesa pra fazer isso. Eu acho que o fato dela perder com essas, sendo algo diferença muito pequena, faz com que ela ganhe mais confiança também, faz com que ela mostre, prove que tá evoluindo. Então é super legal, tá sendo super bacana acompanhar essa temporada da Bruna, porque é muito clara a evolução dela. Sim, e aí ela vai ganhando confiança, né? Eu acho que, enfim, tá se tornando muito competitiva mesmo, enfrentando jogadoras ali do top 5, top 10, né? Igual pra igual. Igual pra igual. Vamos falar um pouquinho de natação agora. A Mafê Costa quebrou o recorde dos 200 metros livres do troféu José Finkel. Conta os detalhes pra gente, Amanda. Foi isso mesmo. Nessa sexta-feira, dia 31, o 4º dia de finais do troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro de Natação, realizado na piscina do Clube Paianeiras do Morumbi, em São Paulo, foi marcado por mais uma grande performance da nadadora Mafê Costa. Representando a Unisanta, a atleta venceu os 200 metros livre feminino com um tempo de 1 minuto e 58 segundos, estabelecendo um novo recorde na competição. A Mafê, ela dominou a prova de ponta a ponta, confirmando o bom momento que ela vive na carreira. O pódio foi completado pela Aline Rodrigues, que fez o tempo de 1 minuto e 59 segundos, e que ficou com a prata, e a Maria Paula Hickman, que fez um tempo de 2 minutos e levou a medalha de bronze. Aos 23 anos, a carioca Maria Fernanda de Oliveira da Silva Costa é um dos principais nomes da nova geração da natação brasileira. Ela que foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos, a Mafê também teve destaque no Mundial de 2024 em Doha, onde ela terminou em 4º lugar nos 400 metros livres e em 5º nos 200 metros livres. Nos Jogos Olímpicos de 2024, ela alcançou a 7ª colocação nos 400 livre, se consolidando como uma das nadadoras mais consistentes do país em prova de meio fundo. Com o novo recorde, a Mafê, ela reforça o seu nome entre as grandes referências da natação nacional e ela mostra que está pronta para seguir conquistando cada vez melhores resultados nas competições internacionais. Legal, Mafê Costa, que é um grande nome para os próximos Jogos Olímpicos aí, né? A gente viu ela já fazendo bonito, né? Em Paris. Essa 7ª colocação foi importante no contexto de Paris, assim, né? Com essa mudança de geração na natação. Sim, inclusive, esse não foi o melhor tempo dela. Ela já fez tempos melhores em outras competições, então realmente ela tem muito o que mostrar ainda, né? Sim. Nessa prova. Tá bem acima, né? Não precisou nem nadar no melhor tempo dela pra... Pois é. Vamos continuar falando de tênis de mesa. A gente teve aí, né, na última semana, um conjunto de denúncias, né, de mesa tenistas contra a confederação da modalidade por algumas questões: perseguição, negligência, falta de transparência. Conta os detalhes dessas denúncias pra gente, Sol. Pois é, Carol, nem tudo são flores no tênis de mesa brasileiro. E a gente conseguiu ver isso porque o Olimpíada Todo Dia divulgou no último dia 29 uma reportagem exclusiva expondo os bastidores do tênis de mesa paralímpico do Brasil.
Em uma entrevista exclusiva ao portal, 9 atletas paralímpicos brasileiros, entre eles 7 medalhistas em Jogos Paralímpicos, denunciam perseguição, negligência e falta de transparência por parte da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, o CBTM. O grupo afirma sofrer retaliações desde a publicação de uma carta aberta ao Ministério do Esporte e ao Comitê Paralímpico Brasileiro lá em julho, que pedia mais clareza na gestão da entidade e denunciava interferências no programa Bolsa Pódio. Os atletas que assinam a carta são Bruno Alexandre, Cláudio Massato, Kátia Oliveira, Daniele Howen, Jennifer Parinos, Joyce Oliveira, Luiz Felipe Manara, Marilane Santos e Paulo Salmin. Nomes que juntos somam 16 medalhas paralímpicas e 8 pódios mundiais. Eles afirmam que, após o envio da carta, a CBTM interrompeu o apoio financeiro e logístico, dificultando participação em competições internacionais e a preparação para torneios de alto rendimento. Entre essas principais queixas, os mesotenistas relatam falta de critérios claros nas convocações para a seleção, a ausência de suporte médico e estrutural em eventos no exterior e até negligência com a saúde de atletas cadeirantes. Segundo Joyce Oliveira, durante torneios nos Estados Unidos, o grupo viajou sem staff de apoio e enfrentou situações precárias de acessibilidade. Então, ali ela relatou várias situações sobre dificuldades para tomar banho, dificuldades para acessar a arena, que ficavam precisando mandar mensagem para os técnicos, para pedir alguém para empurrar a cadeira para eles chegarem até a mesa de tênis de mesa. Em nota enviada ao Olimpíada Todo Dia, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa afirmou que todas as convocações seguem critérios técnicos definidos pelas comissões e que os projetos e convênios são publicados em canais oficiais. A entidade negou perseguição e disse que dirigentes e colaboradores viajam por motivos institucionais legítimos. Isso porque outra cobrança dos atletas era que tivesse uma maior transparência com o dinheiro gastado por dirigentes em viagens. Já que eles não conseguiam bancar as viagens internacionais dos atletas, eles queriam ver o porquê que conseguiam bancar a viagem dos dirigentes para fora. Já o Comitê Paralímpico Brasileiro reiterou que as confederações são responsáveis pela gestão técnica, médica e administrativa de suas modalidades, e que o CPB não tem poder legal para interferir em decisões internas. A entidade afirmou ainda manter diálogo permanente com atletas e confederações dentro dos limites previstos pela lei e ressaltou que os recursos repassados são vinculados a planos de trabalhos específicos. São muitos atletas, né? Muitos atletas importantes aí do tênis de mesa paralímpico. E as denúncias são graves, né, gente? Principalmente se a gente levar em conta que, enfim, o esporte paralímpico, né, tem muitas dificuldades, né? E aí eu tô entendendo que são dificuldades específicas, né, da Confederação de Tênis de Mesa, assim, que não tá exatamente oferecendo, né, o suporte necessário para os atletas. E vamos continuar nessa tônica, né, gente? A última semana aí a gente teve várias denúncias, né, incluindo a da Ana Sátila, né, que fez reclamações públicas, né, de descaso do Botafogo, que é o clube pelo qual, né, o clube que ela defende, em relação aos esportes olímpicos. Conta os detalhes, Emanuel. Foi isso mesmo, Carol. A canoísta olímpica Ana Sátila anunciou nessa última terça-feira, dia 29 de outubro, o seu desligamento do Botafogo após 2 anos defendendo o clube alvinegro. Em um desabafo publicado nas redes sociais e em entrevista ao podcast Rumo ao Pódio do Globo Esporte, a atleta denunciou o que chamou de condições indignas de trabalho e tratamento desumano designado aos esportistas do Botafogo. Com 5 medalhas em mundiais e 4 participações olímpicas, a Ana afirmou que sua decisão de sair foi tomada bem antes de qualquer acontecimento específico recente e, segundo ela, a escolha reflete o descontentamento com a forma como a atual gestão trata os atletas. No relato, Ana Sátila afirmou ter presenciado ofensas, humilhações públicas e casos de assédio moral, além da ausência de apoio psicológico, fisioterápico e de reabilitação. A atleta ressaltou que as condições oferecidas não correspondem ao nível de exigente do alto rendimento.
Ana também criticou a forma como o clube lida com seus atletas de menor visibilidade. Segundo a canoísta, os atletas olímpicos do clube recebem valores entre R$200 e R$500, quantia que é claramente insuficiente diante das cobranças e responsabilidades impostas sobre esses atletas. A Ana também relatou ainda casos de falta de apoio a colegas lesionados sem acompanhamento médico adequado e disse que o problema é estrutural, atingindo principalmente os jovens que veem no esporte uma oportunidade de transformação de vida. O Botafogo, em uma nota publicada, lamentou a postura adotada pela Ana Sátila e reforçou que durante todo esse período que a atleta representou o clube, houve dedicação e empenho constantes para oferecer as melhores condições possíveis ao seu desenvolvimento esportivo. E dentro das limitações e possibilidades da instituição, o Botafogo afirmou que sempre buscou apoiar e valorizar o trabalho dos atletas e reconhecer a importância de cada um deles para o esporte. Mas... Valorização, R$200. Exatamente. Algumas modalidades, né? Não algumas, mas a maioria das modalidades olímpicas, né? Elas sofrem com um descaso terrível, né? Dentro dos clubes e as instituições aí no Brasil. Com exceção daquelas modalidades, né? Que tem muito mais visibilidade, né? E que, de alguma forma, trazem um retorno significativo para os próprios clubes. As outras modalidades é difícil, né, gente? Não é fácil ser atleta olímpico e paralímpico no Brasil. Eu fico pensando se a Ana, que é super... Que é a Ana, né? Que é a cara da... É a cara da canoagem no Brasil, né? Teve que vir a público relatar isso. Imagina atletas com menos visibilidade que estão passando. É um negócio muito complicado. Como você disse, não é fácil ser atleta no Brasil. Não é fácil ser mulher atleta e muito menos ser uma pessoa com deficiência no esporte. Gente, é muito difícil. E depois, na hora dos jogos, né, assim, as pessoas, primeiro, elas adoram comemorar, né, as grandes conquistas, ou então adoram criticar quando esses atletas também não entregam. Mas, assim, o que as instituições estão fazendo efetivamente para possibilitar que esses atletas entreguem aquilo que a gente espera, né, quando chega nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas. Bom, vamos fechar agora aqui o bloco com o giro das outras notícias de modalidades esportivas que não entraram no bloco, mas que estão publicadas no site da Revista Marta, ou revistamarta.com. No último dia do ITTF World para Elite de Yvelines, realizado na última quinta-feira, dia 30, foi marcado por um desempenho de gala da brasileira Thaís Severo, que subiu ao pódio 2 vezes em um dos torneios mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa paralímpico. A atleta conquistou a medalha de ouro nas duplas mistas da classe XD10, ao lado de Lucas Carvalhal, e garantiu a prata nas duplas femininas da classe WD5 em parceria com Marliane Santos. Na última terça-feira, dia 28, em Wuxi, na China, a brasileira Milene Titonelli fez uma excelente campanha no Mundial de Taekwondo e chegou à decisão da categoria até 67 quilos. Na final, Milena enfrentou a húngara Luana Marton, mas foi derrotada em 2 rounds, o que resultou no vice-campeonato e na medalha de prata. Com este resultado, Milena conquista seu 3º pódio mundial, depois dos bronzes em 2019 e 2022. Vale destacar que o Brasil já havia obtido 2 ouros no torneio anteriormente, um com Maria Clara Pacheco, na categoria até 57 quilos, e outro com Henrique Marques, na categoria até 80 quilos. Bom, a gente vai terminando o nosso programa. Se você quiser saber mais sobre notícias esportivas de modalidades femininas, acesse o nosso site, revistamarta.com, ou nos siga no Instagram, o @revistamarta. Você pode nos acompanhar no YouTube e nas plataformas de podcast. E toda quinta-feira, às 10 horas da noite, o MartaCast vai ao ar também na 104.5 FM, a Rádio FMG Educativa, em Belo Horizonte e região metropolitana. Acabamos, né, gente? Vamos. Então tá. Até semana que vem, pessoal.